Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Salmos 100, de 3 a 5. Para o que então fomos criados? Não conheço melhor resposta do que a do pequeno catecismo. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Deleitar-se com Ele. Há grande quantidade de teologia e filosofia nessa simples resposta, que nossos velhos sábios têm colocado na boca das crianças. Se o homem tivesse permanecido como Deus o fez, teria sido seu grande prazer glorificar a Deus. Fazer a vontade de Deus seria tão natural para nós quanto respirar, se não tivéssemos caído da perfeição original. As criaturas que permanecem como Deus as fez obedecem à sua vontade. Inconscientemente, eu diria, mas onde há consciência, um supremo prazer é acrescentado, o qual torna a consciência e a boa vontade em maiores bênçãos. Vejam os planetas. Eles não são teimosos, ao contrário, giram alegremente por suas trajetórias predestinadas, porque Deus os ordena manterem-se nos seus cursos estabelecidos. Olhem as estrelas vigilantes. Não fecham seus olhos brilhantes, porém sorriem sobre nós de era em era. Aquelas sentinelas do céu não extinguem suas luzes, mas continuam brilhando ininterruptamente, porque Deus disse, haja luz, e delas a luz há de vir. Não ouvimos falar de rebelião entre os corpos celestes, ou de revolta contra a lei que os mantém nos seus cursos celestiais. E onde há inteligência, contanto que a inteligência permaneça conforme Deus a tem feito, não há revolta contra a sua vontade. O poderoso anjo conta como honra voar igual a um relâmpago à ordem do Eterno. Não rebaixa a sua dignidade, não diminui o seu prazer cumprir as ordens do Altíssimo, respondendo à voz da sua palavra. Se fôssemos hoje aquilo que deveríamos ser, seria nosso prazer amar, servir e adorar a nosso Deus. E não necessitaríamos de pastores para mover-nos à nossa obrigação prazerosa ou para lembrar-nos das reivindicações de Jeová. Até mesmo a augusta linguagem do nosso texto não seria necessária para nos exortar a adorar e nos curvar e saber que Jeová é Deus. Ele nos tem feito e não nós mesmos, portanto, devemos exibir essa verdade em toda a partícula do nosso ser. Devido às coisas serem como são, no entanto, precisamos ser chamados de volta ao dever e impelidos à obediência. E agora, com a ajuda do bom Espírito de Deus, submeteremos nossos corações a tal chamado. As exigências, reivindicações de Deus baseiam-se primeiramente na sua deidade. Sabei que o Senhor é Deus. Como Matthew Henry disse tão apropriadamente, a ignorância não gera devoção, porém a ignorância gera superstição. O verdadeiro conhecimento gera e faz crescer a piedade. Realmente conhecer a deidade de Deus e entender o que significa dizer que Ele é Deus é ter imprimido sobre nossa alma o mais forte argumento para a obediência e o louvor. A deidade deu autoridade à primeira lei que foi decretada quando Deus proibiu ao homem tocar no fruto de certa árvore. Por que Adão não podia colher o fruto? Simples e unicamente porque Deus o proibiu de fazê-lo. Se Deus tivesse permitido, teria sido lícito. Todavia, a proibição de Deus fez com que fosse pecado comer o fruto. Deus não deu nenhuma razão para Adão ao dizer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Seu mandamento, desde que ele era Deus, era a suprema razão, e ter duvidado do seu direito de decretar a lei teria sido, em si, plena rebelião. Deus deveria ter sido obedecido simplesmente porque ele era Deus. Era um caso onde a introdução de um argumento teria implicado indisposição da parte do homem para obedecer. Adão não poderia desejar mais do que saber que tal e tal coisa era a vontade de Deus. Essa mesma verdade da deidade é a base autoritária da lei moral dos 10 mandamentos. Do Sinai não houve outra reivindicação para a obediência senão esta: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Nesta palavra, Deus, compreende-se as razões mais altas, mais importantes e mais justas para o homem render-se totalmente ao serviço divino. Visto que o Senhor é Deus, deveríamos servir-lhe com alegria e apresentar-nos a Ele com canto. Foi nessa questão que Deus testou Faraó. E Faraó pode ser visto como uma espécie de representante de todos os inimigos do Senhor. Assim diz o Senhor Deus de Israel: deixa ir meu povo. Não foi dada nenhuma razão, nenhum argumento, mas simplesmente isso. Assim diz o Senhor:
Ao qual Faraó, entendendo perfeitamente o fundamento sobre o qual Deus estava agindo, respondeu: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei? Então enfrentaram-se um e outro, Jeová dizendo: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixa ir meu povo. E Faraó respondendo: Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Sabem como terminou essa refrega? Aquele cântico de Israel ao lado do Mar Vermelho, quando o Senhor dos Exércitos triunfou gloriosamente. Foi uma profecia da vitória que certamente será de Deus em todos os conflitos com suas criaturas, nos quais seu eterno poder e sua deidade são assediados. O argumento derivado da deidade não tem sido usado somente com rebeldes arrogantes, mas também com questionadores e argumentadores. Observem como fala Paulo. Ele confronta a penosa questão da predestinação, questão que nenhum de nós jamais compreenderá perfeitamente, questão sobre a qual é melhor acreditar do que arguir, e ele topa com isto: se tudo acontece como Deus ordena, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? E o apóstolo responde simplesmente: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Não pode haver réplica contra Deus. Se é da sua vontade, então que assim seja. É certo, é bom, porque assim ele decreta. Ele é Deus? Submetam-se. Se não houvesse nenhum outro argumento, nenhuma outra razão, deixem que a deidade os convença. Ateus, um período de tempestade e tumulto tem encontrado pouco ajuda na sua filosofia. Como Faraó, estiveram prontos a clamar: rogai ao Senhor. No entanto, a oscilação da terra ou o céu em chamas, que significa isso? O toque do seu dedo e o relance do seu olho fariam muito mais. Ele toca as colinas e elas entram em chamas, mas quanto a ele mesmo, quem poderá entendê-lo? Adoremos a sua majestade irresistível e curvemo-nos diante dele, pois o Senhor é Deus.